É um prazer muito grande nós estarmos outra vez aqui juntos, ao vivo, na VMV TV, no nosso Papo de Graça. E nós temos hoje aqui o Habib, que é companheiro pelo menos uma vez na semana, o Tonho, o Antônio Fonseca, o Fonseca, que tem estado praticamente todos os dias, e hoje nós temos o nosso amigo querido Zezinho, que está conosco aqui para fazer parte dessa conversa. O Jack, infelizmente, não pôde estar. Aconteceu uma situação aqui na cidade que envolve uma pessoa muito querida por muita gente, e ele veio a falecer subitamente, e inclusive eu fui informado hoje por várias pessoas desse acontecimento. Não pude ir, mas o Jack, que também era amigo dele, foi em seu próprio nome também me representando junto à família. De modo, e o Chico, que está assim, ó, sobrecarregado de coisas da VMV TV, muita demanda de muitas frentes, ele está envolvido com muitas coisas, hoje ele ficou cuidando de algumas delas. De modo que nós estamos aqui. E pela ausência do Chico, nós não vamos ter a chance da interatividade. Eu, no entanto, estava aqui conversando com os meus amigos e perguntando a eles quais eram os elementos que, se eles tivessem que propor como um interesse ou uma questão, um assunto para a gente conversar hoje aqui, o que estaria no coração deles? Assim, numa espécie de média ponderada do sentir humano. Cada um está vindo de um lugar, cada um está vindo de um ambiente, cada um está vindo com sua própria visão e percepção, com o seu interesse imediato. Então, essa interatividade é tão poderosa, ou mais, até do que aquela que vem por um e-mail ou um Skype, dizendo, ó, pergunta aí o Caio, isso. Porque ela nasce de uma espontaneidade poderosa, que é aquela que nos faz estar não virtualmente conectados, mas presentes aqui. E quanto eu tenha já ouvido quais são, eu queria ordená-las, começando com o Habib, depois indo ao Zezinho, depois a você, Tonho. E porque acho que a sua tem uma natureza assim mais próxima a uma discussão que vai levar numa direção boa no final desse nosso tempo juntos aqui. Você me disse o seguinte, não, se eu tivesse que dizer alguma coisa, ou propor, ou comentar, ou perguntar, ou fosse o que fosse, eu iria só ecoar o que a gente estava conversando ali antes de você chegar, antes de eu chegar e antes da nossa transmissão iniciar. E o que era, então? A conversa foi exatamente essa. Primeiro, boa tarde a todos vocês que nos ouvem, né? É sempre muito gostoso estarmos juntos e a conversa sempre vai sempre além das expectativas, principalmente para nós, né? Totalmente. Eu assim que cheguei, surpreendi ele, o Fonseca e o Zezinho num debate amplo com a página central de uma revista semanal, como devem ser as páginas centrais da maioria das revistas do Brasil, com o caso da moça americana que teve o rosto restaurado recentemente. Americana, né? Acho que é. A moça americana que teve o rosto completamente restaurado, né, recentemente. E a gente começou a conversar ela tinha sofrido o quê? Um acidente? Ela sofreu uma agressão do ex-marido, né? Que atingiu com um tiro, né? O rosto dela ficou deformado. Na semana passada a gente conversou sobre gripe aviária. Então a gente... a tua intenção, a gente fala sobre um pouco das questões contemporâneas, e trazer isso com a interioridade, né, e tudo. E na hora em que eu vi a foto da moça antes da cirurgia a qual ela submeteu e após a cirurgia, eu tive uma sensação, eu compartilhei com o Zezinho e com o Fonseca, a gente conversava sobre isso, de que como nós, passando ao largo do fato de que a cirurgia dela teve razões estéticas, mas também teve razões funcionais, né? Então a cirurgia dela foi para melhorar a mastigação, melhorar a respiração, e ninguém tá questionando isso. E ela não está questionando coisa nenhuma. É só uma observação de que, quando a gente olha para o rosto dela, sem o nariz ou sem a boca,
e quando a gente olha para o rosto dela depois, a sensação que a gente tem, natural, humana, não reprimida, é quase como que antes faltava alguma coisa e que agora não falta mais. E parece que a gente costuma levar essa noção estética de perfeição, de simetria, bilateralidade para tudo. Então a gente olha para a natureza, aquela coisa que você fala da disposição mental reprovável, a gente olha para o ser humano procurando imperfeições, para a natureza, para a comida, Aí primeiro a gente examina imperfeições físicas, depois a gente examina imperfeições morais, imperfeições emocionais, estéticas e tudo. Isso é uma coisa assim um pouco assustadora, porque por mais que você fale para você mesma, não, eu amo todo mundo indistintamente, eu não julgo ninguém, mas o primeiro órgão nosso que funciona, o olhar, na mesma hora você já diz, falta alguma coisa. E a conversa, do meu ponto de vista, poderia iniciar por aí. Porque de fato falta, né? E falta não tanto no outro, falta na gente. Porque quando Jesus disse que era para não julgar, porque todo julgamento é projeção, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que medis sereis medidos, com o critério com que julgados sereis julgados, porque é o critério pessoal. Então quando eu digo falta, é porque falta em mim. E essa é a noção mais intrínseca de pecado, é esse falta. Porque pecado, amartia, de fato designa falta, é errar o alvo. Por mais que você mire, você não acerta na mosca, a partir de você. Eu acho que essa é a primeira coisa assim, mais intrínseca que tem, né? Segundo, a gente vê o seguinte, a natureza não é simétrica. Já percebeu isso, né? Quando a gente encontra uma montanha exatamente retangular na natureza, a gente leva um choque. Uma pirâmide que não é? Aí tem que ser uma construção humana. Por exemplo, você vê esses detetives das profundezas no History Channel, que eu assisto sempre, eles mergulham procurando cidades perdidas no fundo do mar. Então, especialmente ali naquela costa da África, na costa do Egito, eles vão atrás de simetria. É isso mesmo. Não é? Quando eles encontram assim 3 quilômetros de simetria nas pedras, eles dizem, bom, tem mão humana aqui, porque na natureza não tem simetria. Então, por outro lado, a gente acha a natureza linda. A gente acha o assimétrico na natureza lindo. Né? Essa é a diferença, por exemplo, entre jardins e jardins. Você chega num jardim simétrico, e todo trabalhado por uma jardinagem estudada, planejada, você olha e você acha lindo, porque você gosta de beleza simétrica. Mas quando você entra num bosque, numa floresta, num campo aberto da natureza, você se fascina, porque é mais do que beleza simétrica. E a gente conversava sobre isso no começo, né? A gente dizendo que o paisagismo não é natureza, né? Não é. É a estupefação ante a fascinação da surpresa que o assimétrico faz o tempo todo, né? Aí você leva isso para uma terceira dimensão, essa mesma questão, que é o seguinte: ora, por que se na natureza a gente fica tão embevecido com a assimetria, com o acidente, com a catástrofe? A catástrofe natural é linda, é extraordinária, uma encosta toda arrebentada, rachada, pedras cortantes, né? É lindo, lindo. Se a gente pudesse, a gente levava para casa, né? De tão lindo que é. Acampar lá. Você paga fortunas para ir lá. Cristalina tem umas pedras em cristalina, tem até uma comércio lá bem grande.
aquelas pedras mais assimétricas são as mais bonitas, que tem aquelas pontas. A gente ama. A gente olha assim, coisa linda, né? E não é uma coisa trabalhada, é uma coisa que foi tirada bruta, natural. Da natureza, é natural. Então, e a natureza nunca é simétrica, muito raramente, é um acidente natural a simetria. E quando ela apresenta alguma simetria, aí é de encher os olhos. Por exemplo, o pico-dedo de Deus, a freira e o frade, no Espírito Santo. Mas já você veja, que é uma simetria de semelhança humana. Sim. Não é? Porque se fosse só um quadrado, você iria achar esquisito e nós iríamos discutir até hoje que civilização teria feito aquele quadrado ali. Mesmo tendo sido a natureza. Mesmo que fosse a natureza, né? Então a gente até aceita o dedo de Deus como uma escultura que não foram os alienígenas que fizeram, porque ela tem uma magia de semelhança com a gente. Poderíamos tê-la feito. A gente gosta de pensar que a natureza fez aquilo por causa da gente, já é o nosso egocentrismo, que não disputa com o dedo de Deus, não é? Mas voltando à questão, se a gente é capaz de se embevecer com a assimetria na natureza, a pergunta é por que em relação à coisa que é semelhante ao humano, e quanto mais ela se assemelha ao humano, mais a assimetria se torna um choque para nós. Outra vez, é porque tudo volta para a gente. Você vê a assimetria no outro, lembra da sua fragilidade, da sua mortalidade e da possibilidade da simetria em você. Já começa daí, aquilo lá é absolutamente repetível aqui. Segundo, tem a ver com o fato de que lateja na gente, desde as nossas raízes mais primais, um desejo de identificação com o que é simétrico, desde a árvore do conhecimento do bem e do mal, vendo a mulher que o fruto era simétrico, que o fruto era belo, que não era um mondrongo com um negócio para todo lado, tinha um desenho, tinha um borogodó. Não era uma árvore do cerrado. A gente pode ter certeza que o Jardim do Éden não era um cerrado, né? Então tinha uma simetria, tinha uma orquídea, tinha uma falicidade, tinha qualquer coisa ali. Tinha uma semelhança humana, tinha qualquer que fosse a coisa chamava atenção, que chamava uma atenção. Ela era desejável, e ela era bela. Não é? Então nós estamos atavicamente ligados a querer desejar o que é belo. E aí isso gera um conflito extraordinário, que é um conflito de angústia de pecado em nós, que é de não desejar olhar pro feio, porque ele não é belo. e repúdio, isso né? É um repúdio, isso gera uma culpa. Então você não olha porque lembra a sua fragilidade, mas no ato de não olhar, isso te remete pro seu repúdio para com o belo. E isso reforça todo esse sentimento primal da culpa, da escolha primordial que a gente sempre faz por privilegiar o estético e o belo, não é? Porque uma coisa é igual essa moça da internet, esse susto de voz, essa Susan Boyle, não é? É igual a ela, porque ela chega ali com aquela cara de empregada portuguesa, parecidíssima com a Delfina, que trabalhava no castelo no qual o meu ex-sogro residia quando ele era adido naval e aeronáutico do Brasil, em Portugal e Espanha, no tempo da Revolução dos Cravos, quando eles quase que imploravam que as embaixadas ficassem com os castelos e palácios para que os retornados de Angola não os invadissem. Então você alugava por um salário mínimo um castelo e ele vivia naquela mordomia lá. E você herdava a criadagem inteira para cuidar daqueles jardins desenhados, aquelas múltiplas fontes, aqueles cisnes, aqueles negócios todos.
Eles quase te pagavam para entrar com oficialidade de uma outra nação para proteger a propriedade privada. E aí lá eu conheci a Delfina, que era uma dessas criadas milenares do castelo, né? Que cuidava do meu filho Davi, que era pequenininho e toda indumentada. Pois bem, a Susan Boyle tinha aquela cara de Delfina, com aquela mão grossa para servir, aquele rosto de mulher que trabalha, que pega frio na cara, que não é protegida, toda chapada, vestida de maneira muito brega, chegando assim e desajeitada, desengonçada, tipo inglesa, e falando rapidinho e de repente parando, cheio de trejeitos. E os eles tiraram a mão onda com ela, não é? O que pode vir disso daí? E por mais que algum grupo a tenha selecionado previamente, deixado ela entrar, mas aquele que estava ali examinando, fez pouco mesmo dela. Quando a mulher abriu a boca, você fica com esse choque, né, de como o assimétrico, que ela é toda assimétrica, quando ela vem visitada por aquela beleza que não carrega simetria, que impacta a alma, não pela forma, mas por coisas que transcendem a própria forma, por melodias que estão para além de formatações, que mexem pela beleza mais profunda, o teu ser, né? O susto foi ver a beleza nascer do julgamento estético, não é? A ponto de que a moça loura ali, juíza, disse: olha, isso aqui foi the greatest wake-up call of my entire life, não é? Isso aqui foi o maior cacete que eu já recebi na minha vida, porque isso é poderoso mesmo, né? E está presente aí na gente. E o que você acha, cara? Porque, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, em simetria, a primeira simetria da qual a gente se lembra é a simetria que nossos olhos buscam, né? Agora, mesmo se a gente não tiver o privilégio de enxergar, a gente tende a ser simétrico em relação a tudo aquilo que tem a ver com os nossos sentidos, né? Eu digo, até quando a gente toca algo, a gente busca algo simétrico. Quando a gente ouve, quando a gente... quer dizer, a gente busca o conforto, a gente busca os sabores que a gente se acostumou a comer, porque eles já não são familiares, a gente sabe a combinação. E um dia desse eu conversava com meu filho, ele perguntava assim para mim: papai, será que algum dia eu vou gostar de alcaparra? Será que algum dia eu vou gostar de palmito? E eu virei para ele e falei assim: olha, filho, na minha visão é o seguinte, os nossos sentidos, eles têm a fase da infância deles e tem a fase adulta deles, né? Então, quando a gente é pequeno, a gente só sente duas coisas: é salgado e doce. Aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo e, por incrível que pareça, peixe passa a não ser mais peixe. Tem o salmão, tem a carpa, cada um com coisa diferente, né? E assim é com a música, assim com as pessoas, assim com os lugares. Praia não é mais só praia. Tem a praia do Nordeste, tem a praia do Sul, tem a praia do coisa, né? E parece que a simetria... vai mais profundamente até do que a simetria do olhar, né? E depois de um tempo tem aquela praia só para ver. Mas o céu é simétrico? Não dá mais nem vontade de entrar, né? Mas há simetria no céu? Se há simetria no céu? Olha... Mas eu ia perguntar isso. Deus... Não, assim, não é que eu ia perguntar. Eu ia entrar nessa questão, se o senhor me permite, é que como é uma coisa intrínseca nossa, né? Que o Habib levantou. Mas como é que a gente lidar com isso se... Ezequiel, Isaías, fala de jardins, por exemplo, descreve que as ruas são de ouro, cristal, que existia safira quando criou os seres, todas as pedras preciosas. A gente, querendo ou não, até mesmo quando foi criado, foi colocado num belo jardim, né? A gente apreciava aquela coisa toda, Adão e Eva deviam ficar deslumbrados, os peixes, os animais, tudo em perfeita ordem, né? E, ao mesmo tempo, ele chega lá onde eu estava lendo Miqueias, e Deus escolhe, e tu, Belém Efrata, a menor entre todas. Ou seja, há um contraponto. Parece que Deus, por causa da queda, tentou tirar a maneira da gente ver a coisa só por esse lado, e começar a enxergar, ter uma outra visão.
Claro. Que para Deus o belo não é só aquilo que a gente vê exteriormente. Sobretudo não, né? Então assim, aí quando eu li, a gente conversando sobre isso, eu estava lembrando de Miqueias, 700 anos antes de Cristo, falando sobre o Messias, né? A profecia messiânica. E Deus fala, através dele, fala assim: tu, Belém Efrata, contar entre as menores, é tu que eu vou escolher para fulgurar. Por quê? Porque o tempo de Salomão, suntuosíssimo, ouro para tudo quanto é lado, né? Jerusalém, cidade de Davi, o castelo que ele devia ter construído. Então assim, a gente está acostumado a isso. Isso já vem. Mas isso aí, olha só. Só antes de você começar a responder, porque eu sei que você vai dar uma resposta muito bacana, e você já pode juntar a minha pergunta na sua resposta. Nós sabemos, como seres humanos, como e por que a gente lapida um diamante, tá certo? Como é que Deus lapida um coração? E tem a ver com a do Fonseca, no céu tem simetria, então vamos juntar tudo, né? Porque no céu tem simetria. Ora, a natureza é obra de Deus. A Terra é redonda. Pois tem simetria. A natureza carrega todos os elementos dessa extravagância divina. Todos eles estão presentes aí a ponto de que Paulo diz de que tudo quanto de Deus se pode conhecer está revelado por meio das coisas que foram criadas. Sim. O seu eterno poder, a sua divindade, todas essas coisas. Então, quanto mais, por exemplo, eu fico vendo o mergulho que a ciência faz no mundo subatômico, passando para o lado de lá, descobrindo que o lado de lá é maior do que o lado de cá, e que nem se chegou no portão. Aí você começa a ir para o lado de fora, aí você vai vendo que essa galáxiazinha é um balãozinho numa festinha de aniversário de uma criança multitrilionária, de tantos balões. É uma galáxia, é a nossa, vai. Aí que dentro desse negócio você tem aquelas coisas que obedecem as dinâmicas que a gente está acostumado, de gravidade, densidade, esse tipo de energia. Tem outras que operam com naturezas diametralmente opostas. Que o que é o que para nós não é. Que a lei que governa aquele ambiente ali são todas as anti-leis do nosso ambiente. E algumas outras são misturas antagônicas e impensáveis e incompreensíveis. E tudo isso aí dentro. A física sem nenhuma necessidade de fazer disso um sistema de conexões que no fim operem do ponto de vista de uma equação através de uma coisa só, porque Paulo resolveu o problema de Einstein dizendo nele, Cristo, tudo subsiste, né? Que é a singularidade absoluta, está ali nele, né? Se alguém puder fazer uma fórmula para ele, então vai achar a singularidade absoluta. Como não vão conseguir achar essa fórmula para ele, a singularidade absoluta vai ficar sempre antes do absoluto. Sempre eles vão ficar se satisfazendo com um elemento pré-metafísico radical. Né? Mas voltando aqui agora eles têm esse conceito de singularidade, eles chamam de singularidade. Mas dizem, mas a nossa singularidade ainda demanda isso, senão não dá nem para pensar. Então, voltando aqui ao nosso assunto, o universo carrega tudo, o simétrico, o não simétrico, todas as coisas estão presentes no universo, né? Agora, indo para o contraste entre o Adão e Eva no paraíso e essa ideia lúdica, harmônica, simétrica, mas que obedece muito mais a uma cenografia hollywoodiana do que real, não é? Para um caboclo do Amazonas, simetria é o que ele tem o dia inteiro, não é? Para o índio, simetria é o que ele mais tem. É o que ele tem o dia inteiro. É saber que o sol vai nascer, vai se pôr. Que antigamente lá no Amazonas você sabia que chovia todo dia até a hora.
você vê que um determinado tipo de clima vai gerar ou não... Tacacá depois da chuva. Tacacá depois da chuva, ou até a reação dos peixes ante a chuva, a tempestade, isto e aquilo. Um mundo que era pronto para ser lido. Como Jesus disse, vocês conseguem ler os tempos, vocês sabem. Né? Então, o olhar humano, a mente humana, é que precisa projetar simetria nas coisas. Ela precisa. É por isso que, por mais que a gente ame a assimetria da natureza, a falta de simetria na maioria das coisas da natureza, quando a gente vai fazer o nosso jardim, tem que estar simétrico. A gente o faz simétrico. A gente o desenha porque a nossa mente precisa alguma coisa, pegando aqui o gancho da tua conversa com teu filho sobre a infância, que o é doce ou é salgado, alguma coisa nessa evolução da maturidade cerebral e mental do homem e o próprio processo de sobrevivência e de pedagogia de sobrevivência vai demandando uma crescente simetria micro-organizações nas micro-organizações de todos os níveis, para que a mente humana se adapte ao organismo mecânico no qual a sociedade humana se tornou em simetria absoluta. Agora, fazendo a viagem sua lá do Éden, primeiro o Éden pode ter sido de uma assimetria absoluta, como eu particularmente acredito que fosse. Quer dizer, era jardim pela abundância, pela fartura, pela beleza, pela exuberância, pela presença, pela biodiversidade, pela harmonia, por tudo, mas não necessariamente por simetria, né? Expulsar do jardim não significa sair de um lugar e trancarem o portão, agora vocês não passam mais para o lado de cá. É perder a conectividade. Com o bioma. Né? É perder o elão, o vínculo. Então, quer dizer, a ordem natural do Jardim da Éden é porque estava tudo vivendo em harmonia, porque havia um amor. Havia uma utilização total do potencial mental, de conectividade, de conversa, de entendimento com todos os entes criados. Havia um entendimento relacional, né, que foi rachado e que a própria Bíblia diz que foi. Que tem quebra, daqui para frente ele não vai gostar de você. Tem um doméstico que vai até aceitar, o selvagem vai ser selvagem. Não tem mais essa conversa de dar nome aos bichos. O bicho agora vai dar seu próprio nome pelo mal que te fizer. Então abre o olho. Mas o processo inteiro de simetrização, de culto à forma, de culto ao estético, se a gente pegar o modelo arquetípico do livro de Gênesis, a gente teria que dizer que é uma produção da geração de Caim. Porque a geração de Abel é uma geração pouco preocupada com a simetria. Quer dizer, o ofertório de Abel é ovelhinha. Quer dizer, não é algo pelo que ele possa fazer muito a respeito, a ovelha é. Só solta ela no campo e ela vai descobrir. E o ato do sacrifício é antiestético. Cortar o pescoço, derramar sangue, borrar tudo, é um negócio. O do Caim, não que haja nada maligno na estética, e nem pelo fato do sacrifício do Caim ter sido tão estético, foi a inversão de polo no coração de Caim que fez a alteração total, porque ele podia, com aquela beleza estética toda, ter oferecido um sacrifício idêntico ao de Abel. Se o coração tivesse sido bom e não competitivo, se não tivesse sido uma oferta que comparava a sua com a do irmão, podia vir cheio de toda a beleza, que ia ser ótimo, mas o problema é que o coração já veio sujo para ofertar, já veio no outro espírito. Então, daí o resultado ter sido aquele ódio do irmão. Ele, em momento nenhum, comparou, né? em momento algum, ele olhou para si e disse: poxa, o que há em mim?
O tempo todo ele já estava olhando para o irmão, ele continuou olhando para o irmão, na direção em que ele já estava, não é? Então ele trouxe aquele elemento ali, e parece que aquela geração dele introjetou o culto ao estético como karma da produção cultural daquela civilização que decorreu dali. Porque dali é que vem Nironde, que constrói a primeira cidade, os primeiros artesãos em bronze, em trabalho de ferro, os grandes trabalhadores de artefatos em madeira, musicistas, os que desenvolveram todos os instrumentos de cordas, de flauta, de tudo isso que é lindo. Mas houve, parece que uma concentração, um foco tão grande nisso que você não encontra na linhagem paralela. Parece que aquela coisa virou uma obsessão. Não é estético, não é. É aquela produção que vai dali para frente, aí vem Babel, vem tudo, sempre seguindo essa linha. Jesus mesmo dizendo, não julguei segundo a aparência, e se segundo a reta justiça. Os discípulos quiseram dar um tom do cajueiro para apresentar a ele o templo, né? Olha como é bonito. Olha aí, que coisa linda, Senhor. Aí ele destruiu tudinho, aproveitou e acabou o mundo junto. Porque, olha só, eu estava até anteontem rindo sozinho, olhando as plantas e pensando exatamente nisso. Os discípulos chegaram e disseram, que pedras, que construções. E o homem acabou com o templo e, não satisfeito, abalou os poderes dos céus, refez tudinho só por causa daquela gabolice de ó que pedras e ó construções. Mas voltando então a nós, aí você terminou com a Nova Jerusalém, não é? Com 12 fundamentos, tem de tudo que é bonito, tudo que judeu gosta, né? Né? Pedra preciosa de todo tipo. Cafuna, né? Não dá para negar a mistura psicológica arquetípica com a produção do livro do Apocalipse por um judeu. Porque, meu amigo, só tem pedra. Se fosse um índio, João fosse um índio, talvez ele fosse botar palha, trançada, umas penas para todo lado. Mas então, está lá construído com pedra para todo lado, tudo que judeu acha o máximo. A conversão é tão radical na Nova Jerusalém que pérola é colocada em umbral de porta para o lado de fora. Os umbrais são de pérola. O que o pessoal guarda lá no fundo agora, ouro, bota no chão, asfalta. É uma inversão radical de todos os valores que eu estou brincando aqui com o judeu, mas que são todos os valores do culto, dos valores humanos. Quer dizer, tudo que na civilização humana fica no topo, lá vai para baixo. No topo pelo culto à forma. Lá vai virar fundamento, vai desaparecer no chão, vai ficar enterrado. O ouro todo pelo qual se mata vai asfaltar o chão. Olha, isso aqui que vocês usam para coroar, no mundo por vir, é pavimento de chão, é paralelepípedo, é para pisar. Então a Nova Jerusalém é uma subversão dessas ordens por inteiro. Aí você diz, mas e a simetria? Porque a bicha é retangular para todo lado, é uma caixa feia, né? É uma retangularidade total. E aí é que você vê os dois elementos se combinando na Nova Jerusalém. Porque se de um lado tem essa simetria que carrega seus próprios símbolos, no caso aí a justiça, a igualdade total e absoluta, é uma sociedade sem arestas, é uma sociedade glorificada. Então você vê o aproveitamento do sentido da cultura humana na praça, no pavimento, no chão. Ou seja, o que existe é a redenção da cultura humana nessa nova sociedade redimida, glorificada.
é a redenção de todas as coisas, é a redenção do estético também, colocado na ordem certa. É a redenção da religião, que se extingue para poder nascer agora o sentido do culto ao Cordeiro, que é a luz da vida, porque na Nova Jerusalém não há santuário. Então é a beleza do que é e não do que parece ser. É o que fica instaurado no fim de E fica tudo. engraçado você comentar isso, porque comparando-se o Éden, que é a desordem total na nossa visão humana, e a Nova Jerusalém, que é a ordem total na nossa visão humana, no ponto de vista de escrever a respeito de alguma coisa, mas no fundo eles representam o mesmo estado, que é o estado de comunhão plena com Deus, né? De fato, dizer, eles se fundem, eles né? se fundem, né? Gênesis e Apocalipse são, se a gente fosse fazer, o princípio e o fim, alfa e ômega, se casam aqui. Exatamente. E aí você não tinha, mas lá em Nova Jerusalém tu dizes um grande quadrado, com começo e fim, etc. E a noção que a gente tem de Éden é uma coisa sem limite, sem altura, sem profundidade, sem nada que você possa tomar como tangível, a não ser a certeza de que era um caos ordenado por uma ordem que só Deus sabe qual seria ela. Né? Ao mesmo tempo em que a imagem arquetípica dessa nova cidade, que não é necessariamente uma capital geográfica, ela é aberta em todas as direções e ela não parece ser o lugar do contimento das criaturas. É um lugar de entradas e saídas e de se achar pastagem, é um lugar de ir e de vir, mas porque se diz que as nações da terra a ela afluirão com suas riquezas para cultuar. E também que as folhas da árvore da vida são para a cura de todos os povos. A construção não parece ser a de uma cidade fechada. Cabe mais de 144 mas infinitamente mais, né? Em fila. Em fila, né? Assim, é um lugar arquetípico de convergência, né, simbólica de todos os poderes, graças, harmonias e tudo mais, né, e curas e renovação do sentido eterno da existência, né, em comunhão. Tudo que é lindo, feito pelo ser humano, vai estar ali, então. Tudo, e lá ali, nada vai se perder, as coisas belas. E em tantos outros lugares e não lugares dimensionais quanto música, Deus poesia tenha reservado para aqueles que o amam, né? Porque a gente não sabe de nada. Mas assim, parece que me dá a noção de que, uma ideia, de que Deus não tem crise com o belo, nunca teve. Claro. Ele criou tudo perfeito. Mas... E não criou nada feio, né? A então, gente assim, é que acha. Exatamente. Então eu penso assim, com ele não tem crise, mas os seres precisavam, os renovados, né, para acessar toda essa beleza, porque a gente vê tanto em Isaías quanto em Ezequiel referência ao rei de Tiro, né, mas a gente sabe que se projeta para a criação de seres anteriores a nós, e que foram criados com todas as pedras preciosas e tal. E esse ser lá escrito está dizendo assim: por causa da tua formosura te corrompeste. Uhum. Parece que a gente precisava passar pelo feio para voltar ao bonito. Uhum. Eu tenho essa impressão, que a gente precisava encarar o caos, encarar a destruição, encarar a fraqueza para poder se acostumar, ser normal à fortaleza. Uhum. Se acostumar ao feio para poder o belo ser uma coisa natural, passar por isso para poder lá na frente, como se fosse um mergulho, né, de limpeza, não sei, existencial, mais ou menos assim, que a gente lá na frente se acostumasse com isso, porque sempre, né, a gente vê no Antigo Testamento, sempre vai ter o contraponto de Deus fazendo com que o nosso olhar, quando ele fala lá em Mateus, que os olhos é a candeia, é a luz do corpo, conforme o nosso olhar é que nós vamos estar
envoltos em trevas ou em luz, é exatamente essa forma. Ele está tentando nos ensinar ou passar para a gente uma maneira diferente de olhar as coisas. E que a gente possa ver na feiura uma beleza. Porque se, para aquelas pessoas, eu achei interessante aquele cara reconhecer que aquilo foi um susto para ele. Porque a gente está acostumado a ver o roxinol, que é uma coisa linda, cantar bonito. Mas de repente vê um passarinho que é feio pra caramba, cantar um canto bonito, a gente se assusta. Um passarinho feio cantando assim desse jeito. Então é um susto natural. Todo mundo se assustou, não só na plateia, mas aqui fora. Quando ela abriu a boca, eu fiquei arrepiado. Porque eu também julguei. Então parece que é um processo natural que a gente tem e que o Evangelho se estabeleceu em nós para que a gente mudasse esse paradigma, mudasse esse modelo de ver as coisas. E que não é fácil. Não é fácil a gente discernir porque, por exemplo, num casal, a gente acha estranho um cara extremamente bonito e uma mulher feia. Ou uma mulher extremamente bonita e um cara feio. Um negro casar com uma loura. Essa coisa da simetria, estética também, a gente passa por aí. A gente julga e é uma coisa assim, parece que é natural. A gente tem que assimilar a pancada e falar assim, peraí, mas por que não é normal? Por que não é natural? Porque o que ele viu naquela mulher, que aos meus olhos é feia, ele pode ter visto algo, o olhar dele para ela foi diferente, para eles estarem juntos. Mas eu olho de fora. Né? Então a gente sempre discrimina, sempre julga, porque a gente vai sempre olhar com o olhar exterior. A gente não sabe o que aconteceu na história dos dois. Então, enfim. E a tem gente o outro parece lado da história também, que é o seguinte, aconselhando pessoas a vida inteira, quando eu era muito novinho, ainda aconselhando, iniciando lá em Manaus, às vezes vinham aquelas mulheres que aparentemente eram muito feias, chorando porque os seus maridos estavam tendo casos fora do casamento, e você ficava com uma pena danada da mulher, dizendo, ai meu Deus, se eu tivesse uma varinha de condão para te curar, minha filha, porque do contrário, eu sou muita graça de Deus, vamos orar pela conversão dele, porque... Fala assim, baixa a cabeça, Fiona. Então, só o Shrek pra jogar. Aí de um lado era aquilo, né? Aquela impotência danada, um sofrimento imenso, nada, né? Parece até a história do Churchill com aquela, acho que é Lady Butterfly, se não me engano, lá na Inglaterra, que ele enchia a cara, né? E ficava bêbado, bebum lá no parlamento, e às vezes falava besteira, e um dia ela virou para ele e deu assim uma resmungada contra ele, falou, quando o senhor estiver sóbrio, a gente conversará. Ele falou, infelizmente não posso dizer o mesmo da senhora. Ela era feia, não tinha cura. Então, do outro lado da história, desse mesmo aspecto aí, que era, antes de eu contar do Churchill, qual foi a última coisa que eu falei? Aqui, aí eu virei para você e você deu o exemplo da história da impotência de quando eu era jovenzinho, aconselhando a mulher que me dizia o que eu faço. Aí eu conheci o maridão dela lá, as mulheres em volta dele, e o cara pulando a cerca e a minha impotência de ajudar a mulher. O que eu faço, não é? Tinha que haver dom de cura para impor as mãos sobre isso, e Didi Ávila, né, que orava e as pessoas ficavam magrinhas na hora, né? Eu nunca vi ele orar e uma feia ficar linda. Então não havia esse milagre. Essa unção pitangui não tinha? Não tinha, unção pitangui, esse avivamento. Aí, o outro lado da história, que eu já vinha me deparar com ele mais quando em 81 eu mudei para Niterói para ser pastor lá, e as
mulheres do Rio e de Niterói, na média, eram mulheres mais bonitas do que as mulheres do Amazonas. As mulheres do Amazonas, na média, têm aqueles corpos mais gulosos, mas o rosto não tão simétrico para o gosto brasileiro semi-europeizado. Então lá aquelas mulheres bonitas, narizes bonitos, faces bonitas, imponentes, bem vestidas, igreja de classe média alta, e daí uma contava para outra, daqui a pouco aquela fila de amigas, todo mundo querendo aconselhamento com o pastor, e eu atendia aquelas mulheres lindas. Para cada 10, 9 reclamando da mesma coisa, de que os seus maridos pulavam a cerca, que não davam a mínima para elas, que não queriam coisa nenhuma com elas, que o sexo era rarefeito e que elas viviam à míngua, mostrando, no mínimo, que se não houver amor, logo depois de um tempo, até a mais bela torna-se desinteressante para o sujeito que não a ame, cansa. O que renova o encontro é amor que revitaliza, que reinventa, que redescobre, que readmira, que recobra ânimo, que se surpreende de repente com algo que não se esperava que viesse dali e brota e surge como uma virtude nova e reaquece o coração, né? Então, mais do que uma mulher feia e mais do que uma mulher bonita, o que precisa ver é um observador com um olhar belo, né? Do contrário, existe apenas o feio da chegada, que é descartado pelo preconceito do olhar estético, não é? E existe o feio a posteriori, que pode ser muito lindo e que pode ser feio mesmo por dentro ou nem tanto. Pode ser até bonito por dentro, mas o olhar do indivíduo que, em geral, cultua o elemento estético, já é o olhar de um indivíduo meio incapacitado para enxergar as belezas que terminam, mesmo no rosto bonito, quando o tempo passa. Porque quando o tempo passa, o cara está casado com a Gisele Bündchen. Ou encontrou, ai meu Deus, vai contar para todo mundo. É a história dos dois prazeres. Um é comer, o outro é contar para todo mundo. Peguei a Gisele Bündchen, estou saindo com ela, ele anuncia, faz outdoor. Aí 5 anos depois está a Gisele para lá, o cara para cá, cada um de costa para o outro. O que aconteceu? Já virou Gisele Bucho? Já ficou. O DiCaprio continua bonitinho, ela continua bonitinho. O que aconteceu entre eles? Senão que a fantasia acabou e eles não tiveram a realidade do amor para se encontrar. Do contrário, tanto faz. Vai passar com o tempo. Ou até acontece o caso daquele marido safadão, sacanão, cheio de mulheres, como eu já ouvi milhares, e me diz o seguinte: não, eu sem uma moreninha, mulatinha, que saia comigo escondido uma vez por semana, meu casamento não sobrevive. Então minha mulher tinha que ser grata a essas meninas que me salvam. Agora, vamos fazer justiça, né? Minha mulher é um avião. É uma coisa mais linda que tem, quer dizer, é a mulher troféu. É a bibelô, que ele apresenta, que é a procriadora dos filhos bonitos. É o útero que ele não pôde ter. Então vai, é para apresentar, é para guardar, e ele tenta alegar para a toa, uma vez na semana, dar uma comparecida, não sei o quê, sábado, o resto é viagem, roupa, isso e aquilo, mas a apreciação da beleza estética que ele não pode negar não se traduz em vínculo de coração. Por quê? Às vezes a pessoa até legal pra caramba, a esposa dele, se fosse casada com um homem legal, fosse ela bonita ou feia, tem beleza dentro. Ele é que é o pobre de espírito que não aprecia. Então,
A questão está muito mais na pobreza dos olhares. Isso que você está falando, cara, é uma coisa que quando Jesus, por exemplo, diz olhai os lírios do campo, é uma frase que não tem o menor sentido em quem não aprecia lírio. É uma frase, como diz um amigo meu, né, meu irmão, né, e é aquela famosa grandes merda, né? Não negócio, né? O cara te fala um negócio, o cara olha com essa cabeça e fala, olha os lírios do campo, não é assim? Olha os lírios do campo, veja os pardais. Isso, pra fora e fala assim, grandes merda, não tô vendo? Porque se a pessoa não tiver um coração pleno para poder dar algum valor ao lírio, não vale a ave do céu, né? Não tem sentido, né? Não faz sentido, vai continuar. Agora deixa eu falar um negócio contigo. Uma vez eu ouvi você comentando sobre a cura daquela senhora corcunda, né? E você comentava que algumas pessoas só conseguem acreditar em curas físicas, né? Que não conseguem imaginar aquela passagem da mulher corcunda como sendo alguém sobrecarregado por algum fardo emocional, psicológico, né? Que o texto ele comportava essas duas leituras. E aí nós vamos voltar para o tema da simetria, né? Você não acredita que alguém mais condicionado pela simetria tende a só perceber a cura física do que a outra pessoa que já também está... Não é? A pessoa muito impressionada pela simetria, ela embarca mais fácil na teologia da prosperidade. A pessoa muito impressionada pela simetria, ela precisa acreditar numa teologia de bênçãos materiais abundantes. Ela precisa acreditar em curas divinas com mais regularidade. Ela precisa crer que o maior sinal da bênção de Deus seja riqueza e prosperidade e segurança financeira. Ela precisa se tornar membro de uma agremiação religiosa que tenha a aparência de moralidade e respeitabilidade. Ela vai preferir, especialmente se o lugar das reuniões for um templo ordeiro, confortável e belo, ela vai preferir ainda mais se a tesouraria for auditada por alguma auditoria externa e se o pastor tiver cursos de mestrado, de PhD, disso e daquilo. Se tiver um bom coral e se o maestro ainda for o maestro da Orquestra Sinfônica da cidade, que dá uma canja lá na igreja, aí vira a glória, muito mais, não é? Então uma coisa empurra a outra nesse sentido religioso, tanto quanto empurra na mesma ou em qualquer outra direção da vida, que é a direção da superficialidade, sempre. Porque quando eu olhei, por exemplo, a imagem da moça, eu senti um pouco isso. Quando eu olhei para a imagem da moça, eu me perguntei assim, quantos de nós, incluindo eu, nos alegramos pela volta das funcionalidades do corpo dela, e quantos de nós se alegra pelo fato de que ela está quase adquirindo a fisionomia humana? Já pode ser olhada de novo, né? Eu fico feliz por ela também, claro, porque se eu tivesse a circunstância dela, eu ia querer ter um rosto novo, claro. Ela ficou muito feia, tadinha. Ficou deformada, né? Feia a gente mas ela ficou deformada. Fora do padrão. Feios, fétidos. Né? Hoje em dia a ciência diz que dessas criaturas aqui da Terra, nós somos os mais fedidos de todos. Os animais têm pavor. O nosso cheiro é um horror. Imagina, uma carninha gostosa dessa aqui, leão, tigre, tinham que preferencialmente querer comer. Por que a nossa carne é tão desprezada? Até tubarão gosta. É uma gosma. Nós somos a lesma gambarizada da criação, não é? Ele machuca a gente só na hora que morre. Não gostei. Larga. Nem que fosse uma foca. Nós somos horrorosos. Mas a gente precisa não se sentir, né? A gente, por exemplo, chega em Paris hoje, aí anda por ali, Chanel número 5, tudo cheiroso, não sei o quê, Paris uma maravilha. Lê os livros dos filósofos franceses, lembra do iluminismo, vai ao Louvre, isso e aquilo, e Versalhes e tal. Meu Deus,
Paris já foi o lugar mais podre da Terra durante séculos, podre. Mas todo mundo se acostumava. E era um show morar naquela sujeira. E as narinas vão virando narinas do catador de lixo, coitado, que se habitua àquilo para sobreviver. Então, o nosso mau cheiro é resultado da nossa necessidade de autoconvívio, nossa adaptação ao nosso indo daqui para o Rio de Janeiro, né? A coisa que sempre ficou marcada, que quando meu pai foi transferido do Rio para Brasília, quando a gente voltava para visitar os parentes lá, a coisa que sempre marcava era o cheiro da entrada ali? Da entrada. Quando desce a Serra de Petrópolis, você entra no Rio. Aquele mangue ali, aquele cheiro. E era interessante, que era gostoso, prazeroso para mim, que eu falava, eu estou no Rio. Eu estou chegando. Estou chegando, entendeu? Então, assim, tem aquele cheiro horrível, mas eu falo, estou no Rio de Janeiro. Porque, inclusive, a subjetividade do elemento estético, e nesse quesito a gente pode incluir o cheiro, né? Como fazendo parte desse ambiente do que está classificado como cheiroso e mal cheiroso, nós temos uma classificação. Ponto de vista de quem está cheirando. De quem está cheirando e do mercado se você sentir que compra os odores, né? O mercado acaba designando a categorização pela aquisição ou não dos odores. Então, a gente, pensando assim com essas categorias, existem odores que para uns são horrorosos e que para outros são puro encantamento. Por exemplo, para mim, cheiro de areia de beira de rio, que quando você enfia a mão, ou no igarapé, você enfia a mão e dá branquinha, você vai começando a encontrar aquela preta escurinha e fininha, e vai metendo a mão e vai metendo a mão até que você vai pegando o barro, e você puxa aquilo ali, que vem com cheiro de todos os elementos de material químico que se decompuseram ali, mais aquele odor de enxofre com areia e terra e lama, que para alguns pode parecer um horror. Eu já vi pessoas, quando eu pego aquilo ali e chego assim perto da pessoa, a pessoa, ai! Grandes. Para mim, meu amigo, é a cara da minha avó. Tem cheiro de casa assando, de peixe assando na beira do rio, de infância, de brincar de pataca de terra jogando nos primos, de me melar naquele negócio inteiro. Então é um enxofre mais precioso do que o Chanel número 5, assim como o cocô de cavalo. Esse cocô de cavalo para mim é uma delícia. Eu já cheguei até a encomendar de um amigo meu numa fazenda, agora me traz uma caixa de cocô de cavalo. Eu espero que quem esteja vendo em casa não mande, porque a minha esposa, a Adriana, não gosta da ideia. Mande o cavalo. Não, atualmente nem o cavalo não tem onde botar, né? Mas uma vez eu disse num programa de televisão que eu, se pudesse, teria um cavalinho, e eu ganhei 2. Então, naquele tempo havia um sítio da Víndia, eu coloquei lá os cavalos lá. Mas voltando aqui ao cocô de cavalo, cheiro de infância, né? De mexer com a minha avó no estrume, misturar com terra preta, a gente ficava ali, eu bem pequeno, ela mexendo naquilo. Minhoca, que é detestável para alguns. Poxa, minhoca para mim é um signo de vida, de aquela terra enminhocada. Mas são categorias de experiência, né? De sensorialidade, igual cheiro de saúva, que eu adoro. Quando era criança eu ficava cheirando formiga, amazonense. Fui ver televisão pela primeira vez com 10 anos, brincadeira o que era? Era amarrar aquelas paquinhas com linha fina e ficar brincando com elas, tanajura, peão, era amarrar formiga uma na outra e fazer aquele monte de saúva caminhando amarrada, era cheirar a terra, era enfiar nariz em buraco de formigueiro.